fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta manhã de domingo, juntos aqui mais uma vez para louvarmos o nome do Senhor, aprendermos, estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu quero neste momento te convidar para orarmos. Eu quero orar contigo e pedir que as mais ricas e abundantes bênçãos de Deus estejam sobre você, a tua vida, e o Senhor abra o teu entendimento, para que nós possamos juntos estudarmos a palavra de Deus e aprendermos juntos. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade tão linda de estarmos neste domingo, Senhor, juntos, ouvindo a tua palavra, estudando a tua palavra e aprendendo, porque as promessas tuas hão de se cumprir em cada vida. Muito obrigada, Pai, porque os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Nós te louvamos por esta manhã linda e abençoada. Obrigada por cada um que está aqui também estudando a tua palavra. Eu te peço uma bênção, Senhor, para cada professor. Eu te peço uma bênção, Senhor, para todo o Ministério The Mission. Eu te peço uma bênção para a nossa professora Maria Barbosa. Senhor, para os nossos pastores, Senhor, cada um, Senhor, em Friburgo, Senhor, na Tijuca, Senhor, lá no Recreio, o pastor Ivan Lemos, Senhor, a minha vida, nos abençoe, nos guarde. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Nós queremos parabenizar a cada professor também, Nós temos aqueles professores de carreira, aqueles que trabalham dando aula, ensinando no dia a dia, que tem essa profissão linda, que Deus te abençoe. Nós, professores, que o Senhor abençoe a cada um de nós, aqueles que também ensinam na sua casa, estão instruindo dentro de casa, no trabalho, na igreja. Quero te deixar um abraço, pastora Maria Barbosa, você que também dá esta escola bíblica dominical, esta aula tão linda, que o Senhor te abençoe e te renove. E a você, mestre, professor, pastor, que ensina a palavra de Deus, deixo também o meu abraço todo especial, pastor Ivan Lemos, um grande abraço também, você é um mestre. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, e eu quero te dizer
que as promessas do Pai hão de se cumprir na tua vida, porque Deus não é homem para mentir. E tudo que Ele te prometeu, no tempo certo, na hora certa, no modo dele, irá de se cumprir. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje à noite nós estaremos juntos às 19 horas na The Mission Engenho Novo, The Mission Recreio, The Mission Friburgo. Estaremos juntos também no Engenho Novo, celebrando a Deus por mais um ano de ministério do pastor Fernando Tomás. Recebe nosso abraço, querido pastor Fernando Tomás e missionária Tânia, pastor Reinaldo, pastora Márcia, eu também, estamos completando também mais um ano de ministério. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Parabéns. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos juntos estudar a palavra, pastora Maria Barbosa. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia na nossa EBD online da The Mission para você. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, você que está aqui nessa manhã. Deus tem ministração para a sua vida. Que o Espírito Santo nos ajude. Estamos na série Promessas de Deus. Você está no lugar certo, onde a palavra de Deus é estudada. Essa é a terceira aula sobre as promessas de Deus. Na primeira aula nós falamos sobre fé, a importância de ter fé. Sem fé, Deus não pode cumprir as promessas. E nós falamos de 3 provas que nós temos, que nós podemos confiar em Deus. Falamos sobre a graça de Deus, a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. Você se lembra disso? E na segunda aula, nós falamos sobre a submissão aos princípios, como as promessas de Deus vão se cumprir se nós não adotarmos princípios bíblicos para serem nosso estilo de vida. Nós falamos sobre 4 princípios: o princípio da fidelidade, da verdade, da obediência e de honrar pai e mãe. Então nós tratamos esses temas, todos ligados à promessa de Deus. E hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Como nós precisamos entender a questão do tempo e o que Deus faz em nós no tempo da espera. Sabe? Entre a promessa liberada e o cumprimento da promessa, há um tempo que eu e você precisamos viver. E Deus nos ajuda a viver esse tempo. Vamos começar então? Amém? Glória a Deus! Então, como eu disse aqui, entre a promessa liberada e o cumprimento há um tempo. O fator tempo é usado por Deus para nos preparar. O tempo está associado à espera. O tempo que a gente cronometra aqui no nosso relógio, né? No nosso cronômetro, é o tempo que você vai ter que ficar ali esperando o cumprimento da promessa. Então, Deus usa esse fator tempo para completar em nós o preparo que precisamos para recebermos o cumprimento da promessa. O nosso tempo, como eu disse, é cronológico, é o cronos, é o meu tempo, é o tempo que o meu relógio marca. É aquilo que consideramos como muito ou pouco. Já estou esperando há muito tempo, ou estou esperando há pouco tempo. E o tempo de Deus não é cronos. O tempo de Deus, nós já estudamos aqui nessa EBD, é o kairos. Esse tempo é o tempo que só Deus conhece. É o tempo exato para a ação de Deus. Você deseja que o tempo kairos de Deus chegue na sua vida? Aleluia! Ele chegará, mas nós precisaremos esperar. Diga aqui comigo, eu preciso esperar. Temos que esperar. Deus não age no nosso cronograma. Deus age no tempo exato. O kairos de Deus. Vamos ver isso? Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 17. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então existe um tempo exato. Versículo 17. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Então haverá um tempo, o tempo de ação, o tempo de conclusão, o tempo de cumprimento. E entre o meu tempo, que é um tempo cronometrado, e o tempo de Deus, eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus, mesmo que no meu cronômetro ele esteja demorando. O tempo de Deus não demora e não adianta. O tempo de Deus acontece no momento certo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2. Vamos lá. Abacuque, pode anotar aí, se você anota as aulas, para você meditar depois. Abacuque 2, versículo 3, assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá,
e não tardará. Então o tempo de Deus, ele vai acontecer. É porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, mas o grande achado, o grande tesouro está em entender que tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo exato, no tempo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Salmos 31. Vamos lá. Essa é uma breve introdução. Essa aula é rápida, então não sai daí não, tá bom? Salmos 31. Glória a Deus. Versículo 15 diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos que me perseguem. Então, o meu tempo, Cronos, está na mão de Deus, no tempo Kairos, e no tempo de Deus, e todas as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que tudo se fez formoso no seu tempo. Então, há um tempo certo para que tudo fique formoso, para que as promessas se cumpram. É o tempo de Deus. Ele vai agir no tempo exato. Então, não há um tempo... o tempo exato, ele não atrasa e nem antecipa. É o que eu falei aqui. Olha o que Pedro fala, exatamente o que eu estou dizendo aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Por que acha que está demorando? Porque está olhando para o tempo Cronos, o tempo do relógio. Então, ainda que alguns vejam que pelo Cronos a promessa está demorando, a Bíblia diz que Deus não atrasa, não retarda. Mas, porém, Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, Deus vai esperar o tempo exato, e esse versículo aqui fala do tempo do arrependimento. Deus aguarda para agir no tempo do arrependimento. Especificamente aqui, o que eu quero destacar aqui é que Deus não retarda a sua promessa. Entenda isso. Creia nisso. Amém? Deus, ele é paciente. A Bíblia diz que Deus é longânimo para conosco. Ou seja, ele é paciente. Essa paciência aí é no sentido de cuidado, de detalhe. Deus é um Deus cuidadoso, detalhista. Escute, Deus não está demorando. Deus está caprichando. Você crê nisso? Fala aí comigo. Deus não está demorando. Deus está caprichando. Eu creio nisso. Então é o tempo de Deus. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Aleluia. Mas esperar, irmãos, não é fácil. É muito fácil falar sobre a espera. Agora vai viver a espera para você ver. É dificílimo, né? A gente quer tudo para ontem. E nós vivemos num mundo que ensina que enquanto mais rápido, melhor. Não é assim? Não é fácil, mas é necessário esperar. Esperar em Deus é parte do trabalho de Deus em nós. Você sabia disso? Quando nós estamos esperando em Deus, Deus já está trabalhando em nós. Ele está trazendo o que eu preciso para que a promessa se cumpra. Você quer ver isso? Está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Olha isso que a Bíblia fala aqui, ó. Hebreus, passei, vamos lá. Hebreus 6, versículo 12, diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então tem dois requisitos para herdar a promessa: fé, a gente falou na primeira aula, lembra disso? E paciência. A aula de hoje é o tempo. É como se fosse fé e Kairos, fé e tempo de Deus, fé e paciência. Então nós precisamos aprender a esperar. Tá disposto a isso? Deus trabalha conosco muito na questão tempo, viu? Talvez você está aqui me ouvindo e você pode dizer quanto tempo você tem esperado algumas coisas. Outras coisas que você esperou e que vieram. Porque Deus é bom e vai vir na hora certa. Deus é exato, mas eu preciso de fé e paciência para herdar as promessas. Amém? Glória a Deus. Então hoje, agora nos próximos 20 minutos, a gente vai ver sobre o que é que Deus nos ensina durante o tempo da espera. Sabe, o tempo da espera, ele não é vão. Há um ensinamento de Deus para nós nesse tempo. E a gente vai estudar aqui. Hoje, nós vamos estudar aqui, a parte do tempo, 3 coisas que Deus trabalha dentro de nós, que Deus produz em nós, enquanto estamos esperando o Kairos de Deus. Vamos lá? Primeira coisa, Deus trabalha em nós uma coisa chamada rendição e confiança. Junto. Deus, o tempo da espera é o tempo de Deus trabalhar em nós rendição e confiança. Enquanto eu não me rendo e não confio em Deus absolutamente, completamente,
o Kairos não chega. Quer que o tempo exato de Deus chegue, tem que aprender a se render e confiar no Senhor. Isso é um princípio bíblico. Quando você se rende ao Senhor e confia integralmente nele, então ele entra em ação na sua vida. Aleluia! Rendição é ceder, é entregar-se, é não agir com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas, é esperar em Deus. Agora escuta isso. Rendição tem a ver com esperar no Senhor. E esperar é não tomar nenhuma atitude. Mas veja que rendição não é só esperar, é esperar e esperançar em Deus. Já ouviu essa expressão, esperançar? Sabe o que é esperançar? É esperar confiando. Rendição e confiança. Esperar confiando que o que você espera chegará. Aleluia. Aleluia. Olha o que a Bíblia fala aqui, queridos. Salmos 62. Vamos lá. Então a primeira coisa que Deus trabalha em nós no tempo de espera é que nos ensinar a ficarmos rendidos e confiantes. Vamos ver lá? Salmo 62, e o salmista sabia bem o que era isso. Versículo 5 diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Esperar somente. Sabe, o problema nosso é que quando nós estamos diante de uma adversidade, temos que resolver algo, a gente toma todas as medidas. E aí, se tudo falhou, então a gente vai orar. E quando nós temos que fazer exatamente ao contrário. Nós deveríamos inicialmente, em primeiro lugar, orar. Porque ali você vai receber na oração a direção do que você tem que fazer. Então você não precisa se cansar, você precisa orar. Aleluia. Então isso é ser rendição. É quando você se lembra que tem Deus por você. E daí você se rende ao Senhor. Você resolve esperar nele, esperançar nele. E então quando você é levado por Deus nessa sua rendição a confiar integralmente em Deus, então Deus vai agir na sua vida. Veja o que a Bíblia diz aqui no Salmos 130, versículo 5, diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda e espero na sua palavra. Você tem esperado em Deus, precisamos esperar. O problema é que a gente põe o carro na frente dos bois, e aí a gente diz: não, estou esperando em Deus, mas já fiz isso, então você não está esperando. Nós precisamos esperar. Veja, Deus não quer que a gente fique imprestável, não é isso. É esperar a direção de Deus para agir. É diferente. Temos que esperar, render-nos. Temos que nos render e confiar no Senhor. Foi o que o Senhor falou. Olha o que Deus fala aqui para aquele rei que estava numa situação complicada. Segundo Crônicas, capítulo 20, quando os inimigos vêm contra Josafá, que era o rei na época. E olha um versículo 17. Segundo Crônicas 20, 17, a Bíblia usa um verbo aqui fortíssimo. Diz assim: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai. Parai. Estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Escuta. Olha que Deus está ensinando aqui para Josafá. Primeiro, renda-se. Fica parado. Faz nada. Confia em mim e deixa para ir amanhã. Olha Deus usando o fator tempo aí para alimentar confiança no coração de Josafá e de todo o povo. E Deus fala: espera, observa, e aí amanhã você vai. Hoje não. Hoje eu quero trabalhar com você no fator tempo. Entende isso? Então, queridos, nós precisamos aprender a nos render a Deus. O problema é que a gente faz tudo para depois apresentar para Deus. Lembra de Sara? Sara teve uma ideia, aplicou a ideia, colocou a ideia em prática e não perguntou nada para Deus. E o trabalho é pior, porque quando a gente passa na frente de Deus, sabe o que acontece? A gente só traz problema para a gente mesmo. Porque depois nós vamos ter que resolver aquele problema causado por nós mesmos. E nem adianta dizer: Deus, e agora? Deus fala: resolve aí, meu bem. Não foi você mesmo que trouxe o problema? Lembra? Quando Abraão foi falar com Deus: olha, Sara está querendo mandar o Ismael embora. Faz o que ela está dizendo. Vocês arrumaram o problema. Entende isso? Escuta isso. Nós temos que esperar rendidos e não sair fazendo lado e fingir que está esperando. Deus vê tudo, né? Temos que esperar. Não temos que dar o nosso jeito. Precisamos nos render. Quando fazemos as coisas sem esperar, trazemos problemas. Mas quando esperamos, não seremos confundidos. Você não vai ficar confuso. É o que a Bíblia promete. Salmos 25, olha aqui, pode esperar.
talvez você tenha uma sensação que está perdendo tempo. É mentira. Isso é mentira do diabo. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando o trabalho de Deus em você. E você vai ver o cumprimento da promessa. Salmos 25, versículo 3. Assim, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, aquele que se rende, que confia no Senhor, ele não vai ficar confundido. Quem vai ficar confundido é quem faz tudo atabalhoado e acaba pecando. Não esperou no Senhor e acaba pecando, transgride sem causa. Olha o Salmo 18, versículo 3. Eu posso esperar em Deus porque o caminho de Deus é perfeito. É o que a Bíblia diz. Salmos 18, versículo 3 diz assim. Salmos 18, verso 3. Fala que o caminho de Deus é perfeito. Não é esse texto, separei errado, mas a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Então Deus, ele não se atrasa, como a gente leu aqui. Deus quer nos ensinar, com o tempo de espera, a confiar exclusivamente nele. Então não podemos tentar dar um jeitinho. A gente tem que esperar em Deus e nos render ao Senhor. Entender o movimento de Deus para a gente poder agir segundo a vontade dele. Você está pronto para isso? É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos prepara para viver esse tempo da espera, o tempo de nos render e de confiar no Senhor. Confie em Deus, querido. Confie em Deus. Alimente-se da palavra, confesse a palavra. Todas as vezes que a dúvida vier no teu coração, o medo, a dor, a situação estiver ali perante você, declare o tamanho do teu Deus, declare a fidelidade de Deus, confie integralmente em Deus, você não será decepcionado. Aleluia, Deus é fiel, mas nós precisamos nos render. Somente a rendição traz a mão de Deus, somente a confiança integral em Deus traz a mão de Deus. É o que a Bíblia diz, que aqueles que herdam as promessas, eles as herdam pela fé e paciência, pela confiança e pela rendição. Você está preparado para esperar no Senhor? Temos que esperar em Deus. Essa é a primeira coisa que Deus vai trabalhar em nós. Porque quando a gente está lutando para resolver sem a direção de Deus, a gente vai se cansar. Então na hora que você se rende, aí Deus entra em ação. Na hora que você diz, Deus, eu não posso, entra com a tua ação, entra com o teu milagre. Deus fala, demorou, vamos lá. Agora é a hora de Deus. E nós precisamos entender isso. E não inverter as coisas. Vamos ser totalmente confiantes e rendidos nos braços do Senhor. Ele não esquecerá de nós. Ele agirá. Você crê nisso? Vamos ver a segunda coisa que Deus trabalha em nós no tempo da espera. Vamos lá. Segunda coisa. Anota aí. Segunda coisa que Deus trabalha em nós, que Deus produz em nós no tempo da espera. Paciência. Fala aí comigo, paciência. Sabe o que é paciência, querido? Dificílimo isso. Paciência é uma disposição para aguardar. Está disposto a aguardar Deus? Isso é paciência. Interessante que a Bíblia não diz que eu tenho que ser arrojado. No tempo da espera você tem que ser arrojado, arriscar. Você tem que ser visionário, empreendedor. Não, a Bíblia diz assim, paciência. Esteja disposto a esperar Deus. Essa é uma das maiores virtudes dos vencedores, dispostos a esperar o comando de Deus para a sua vida. Deus deseja que esperemos o comando dele. Esperar é obedecer o tempo e a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu espero em Deus, quando eu espero o comando de Deus, eu estou obedecendo o tempo e a vontade de Deus. Nós não sabemos quando Deus fará, mas nós sabemos e cremos que Ele fará. Raríssimas promessas de Deus têm tempo certo, tempo revelado. Raríssimas vezes Deus revela quando Ele vai fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo? Olha, são pouquíssimos. Eu vou trazer um exemplo aqui na Bíblia que Deus fala, vou fazer em tal data. Você já viu isso na Bíblia? Vou te mostrar aqui, ó. Gênesis, capítulo 18. São exemplos raríssimos. 99% das vezes que a gente vê na palavra, Deus promete, mas não diz quando fará. Significa que Ele vai trabalhar em nós, Ele vai ter que produzir em nós o fator paciência. O tempo vai ajudar isso a acontecer. A gente vai aprender a esperar.
A gente vai ter disposição para aguardar no Senhor. E alguém vai dizer, quanto tempo você está orando? O tempo suficiente ainda que Deus não completou, mas vai completar. Na hora certa, isso vai chegar. Você vai aprender a esperar no Senhor. Olha isso, Gênesis 18, versículo 14. Deus ensinou e Deus deu uma promessa com tempo determinado. Já tinha passado muito tempo e Deus dá uma promessa com tempo determinado. Sabe, Abraão e Sara já haviam passado aqui 25 anos, desde que Deus tinha feito a promessa a Abraão e a Sara que daria um filho. Que ele faria dele uma grande nação. Como é que faria se ele não tinha nem filho? Nesse tempo aí aconteceu um montão de coisa, né? Veio tudo que... Eles fizeram tudo que não deviam ter feito, né? Deus promete o filho aí, Sara da Agar, lembra disso? Pois é. Aí quando chega nesse momento aqui, que é o tempo certo, é o tempo de Deus, Deus dá uma promessa com data certa para acontecer. Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Diz assim, haveria alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado. Tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. Aí, isso aqui é a minha versão, revista e corrigida. Quando você lê esse versículo, na nova tradução na linguagem de hoje, você lê ele assim, ó. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem, tornarei a visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara terá um filho. Olha isso. Deus está falando, ano que vem eu volto aqui e ela vai ter um filho. E olha na versão internacional, diz assim, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então aqui é uma promessa com data certa. Deus falou, ano que vem você vai ser pai. Então, ano que vem, você esperou esse tempo todo, agora ano que vem isso vai acontecer. Exatamente na próxima estação, na próxima primavera do ano que vem, você terá um filho. E olha o que aconteceu em Gênesis 21, versículo 2. Olha a Bíblia falando aqui. E na minha versão diz, no tempo determinado, neste tempo você terá um filho. Né? A mesma coisa, só que é outra tradução. Olha o capítulo 21, versículo 2 diz assim, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Exatamente naquele tempo que Deus tinha marcado. Então aqui é uma promessa, uma exceção, quando Deus promete com tempo determinado. Mas normalmente Deus não dá o tempo para a promessa. A maioria não tem tempo revelado. Portanto, nós teremos que ser formados por Deus na paciência. Está preparado? Deus quer nos formar em nós, forjar em nós paciência, disposição para aguardar a ação de Deus. Aleluia! E aí nós precisamos dela. Veja que o salmista, Salmos 27, falando para ele mesmo, Deus tratando com ele. E ele fala para ele, muitas vezes a gente tem que falar isso para nós. Maria Barbosa, espera no Senhor. Você espera no Senhor, nós temos que falar para nós. José, espera no Senhor. Maria, espera no Senhor. Ana, espera no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Salmos 27, versículos 13, 14, diz assim, pereceria sem dúvida se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aí ele diz, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Está pronto para esperar? Precisamos esperar em Deus. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E aí a gente não será decepcionado. É o que a Bíblia garante, queridos. Olha o que diz Isaías 40, versículo 31, diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então você não vai ficar cabisbaixo, sucumbindo lá, todo murchinho, igual um maracujá de gaveta, não. Ah, não vai não. Você vai ser renovado na sua esperança. Aleluia! É na paciência que Deus renova a nossa esperança. Aleluia! Então a Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E aí olha que lindo, subirão com asas como águias, vão ter voos altos no tempo da espera. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão, mesmo que esperem. Esse versículo me lembra Caleb. Já viu a história de Caleb? A Bíblia diz que quando Caleb tinha 40 anos, Deus prometeu a terra, Deus tinha dado a promessa da terra prometida. 45 anos se passaram quando Deus cumpre a promessa para ele. Ele tinha 85 anos quando ele recebe em herança a cidade de Hebrom. E isso é espetacular. E ele diz assim, eu tenho força hoje como se fosse naquela época. A minha fé não esmoreceu. A minha perseverança em Deus continua. E eu tenho força para ir lá e lutar e tirar
aqueles ímpios de lá e herdar aquela terra. Escuta, ele esperou 45 anos e quando ele recebeu, ele teve que levar um grupo de pessoas lá, lutar para tirar os inimigos de lá e possuir aquela terra. Deus ainda deu força, além da espera. Deus deu poder e unção a ele para ele ir lá e desarraigar o inimigo. Porque Deus faz assim. Então há promessas que elas vêm prontas e entregues para você. Há outras que elas chegam até você e você precisa tomar posse delas. Então você tem que ir lá e guerrear por elas. Mas é tudo do tempo de Deus. Então Deus vai dar o start para você. Deus vai dar o sinal verde para você agir. E você saberá, porque a paz de Deus vai encher o teu coração. Acredite nisso, creia nisso, amém? Como Caleb, amém? Glória a Deus. Olha, Davi, da unção até o reinado, Davi esperou cerca de 15 anos. E você conhece a história desse homem. Depois ele teve que esperar mais 7 para ser rei de todo Israel. Em 15 anos ele foi rei só de Judá. E ele esperou mais 7 anos para ser rei de toda a nação de Israel. Espera, paciência, disposição para aguardar em Deus. Ele nunca tomou a frente, ele sempre esperou em Deus. Está pronto para esperar? Deus deseja nos ensinar, forjar em nós a paciência. É nesse tempo que Deus trabalha em nós e que Deus forma em nós a rendição e a confiança. E a paciência dele. Vamos ver a terceira e última coisa e aí eu vou te liberar. Amém? Vamos lá? Terceira coisa que Deus trabalha e produz em nós no tempo da espera. Terceira e última coisa. Então a gente falou aqui sobre o que Deus faz nesse tempo, que é o tempo Kairos, é o tempo exato de Deus. E Deus trabalha em nós e produz em nós no tempo da espera maturidade. Diz aí pra mim, maturidade. Querido, esse é bom, hein? Sabe o que é maturidade? É um estágio adulto. É uma habilidade adquirida pela experiência. Quando você está esperando, Deus está formando em você experiência, maturidade. Sabe pra quê? Para quando você receber a promessa, duas coisas vão acontecer. Uma, você vai valorizá-la e não desperdiçá-la. E a segunda coisa, você vai saber a quem você tem que dar glória. Maduro. Porque ele não dá glória para a promessa, mas ele dá a glória para o abençoador. Você está maduro. Pronto, você não será estragado. Irmãos, se Deus nos desse as coisas antes da nossa maturidade, nós íamos estragar tudo, inclusive a nós mesmos. Mas Deus tem um tempo certo. Olha o que a Bíblia fala aqui, olha. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Então Deus deixa o tempo passar para que ele possa produzir em nós maturidade, a gente precisa crescer. O tempo passando, e agora eu estou falando de um exemplo. Como que o pai pode dar um carro para uma criança de 10 anos? Ele precisa esperar o tempo para dar o carro, né? Se ele der o carro para uma criança de 10 anos, vai acontecer uma catástrofe. É ou não é? Mas para receber o carro, ele precisa esperar a maioridade. É assim. E é assim que Deus faz conosco. Deus, ele vai nos dar o cumprimento da promessa no tempo da nossa maturidade. A Bíblia diz que José passou por uma série de intempéries, muitas lutas na vida desse homem, sabe? José esperou 17 anos a promessa se cumprir. Na verdade, ele esperou 13. A Bíblia diz que ele tinha 17 quando ele começou a sonhar, aproximadamente 17. E quando ele foi governador, ele já tinha 30 anos. Esperou 13 anos e foi um período dificílimo na vida dele. Momentos bons, momentos ruins, mais ruins do que bons, enfim. Mas é uma coisa que a Bíblia fala, que me chama a atenção, é que chegou o tempo certo, ó, o tempo da palavra, é o tempo da maturidade. Olha aqui, ó, Salmos 105, isso é muito importante e eu já vou te liberar, nós já vamos terminar, amém? Salmos 105, versículos 17 a 21. Vamos lá. Salmos 105, de 17 a 21, diz assim: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Chegou o tempo da palavra. Chegou o tempo da maturidade.
na vida de José. Então a palavra se cumpre. Você está pronto, irmão? Deus quer produzir em nós tudo que precisamos para nosso caráter e para nossa vida espiritual para cumprir as promessas dele. E Deus fará isso, nos ensinando a sermos rendidos, a confiar no Senhor, nos ensinando a ter paciência, a estar disposto a aguardar o comando de Deus e nos trazendo maturidade para que a gente não estrague tudo que Deus está fazendo e que a gente não se estrague, mas para que a gente saiba valorizar o que Deus nos deu e remeter a glória absolutamente, integralmente para o Senhor, o abençoador dos abençoadores. Você crê nisso? Aleluia. O Senhor que te abençoa, o Senhor que te fortalece e que forja a tua vida espiritual para que você esteja pronto para receber. Ele está contigo, nos ajudando, nos fortalecendo, e você verá na terra dos viventes a bênção de Deus na sua vida. Creia nisso. Que o Senhor te abençoe, fortaleça a tua vida. Você é uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel.